vai retirar. Mas esse risco sempre existiu. Porém, nesse momento, diante das discussões políticas, diante das discussões financeiras, econômicas de Estado, de Brasil, obviamente esse risco está mais intenso. Mas posso dizer a todos que esse risco também tem sido discutido por nós, também tem sido mapeado pela gente, tentando aí, se porventura, numa eventualidade extrema, isso vier a ser discutido, colocado na mesa, nós também estamos discutindo essa situação. Por conta de tudo isso, de toda essa dificuldade que nós estamos encontrando, todo mundo aqui deve estar pensando assim, bom, ok, vocês estão mostrando o resultado, o passado, como é que foi o 2018, mas e o futuro? Como é que vai ser o futuro? Obviamente, 20 minutos aqui é pouco para a gente falar sobre o futuro. Eu acredito que a gente vai discutir isso daqui a pouco, na hora do debate, das perguntas. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão. Eu gostaria de deixar uma reflexão, e tenho discutido isso muito com todos os participantes. Se a gente quiser sobreviver, seja lá na Forluz, seja lá no CEMIG Saúde, seja aqui na CEMIG, nós vamos ter que ser eficientes operacionalmente. Não conseguimos mais sobreviver se a gente não avançar cada dia mais na questão da eficiência, seja na eficiência operacional, na eficiência administrativa, na eficiência financeira. Se a gente não fizer isso, na eficiência no trato com as pessoas, se a gente não fizer isso, nós não vamos avançar. Nós temos também que aprender a dividir para somar e sobreviver. Não é momento de isolamento. Esse é o momento de a gente aprender a dividir as nossas ideias, dividir as nossas dificuldades, dividir nossos poderes. Quando se trata, numa resolução CGPC 25, de transferência de gerenciamento, se a gente, porventura, for uma entidade escolhida para receber outros planos, eu não tenho dúvida que nós teremos que dividir poder, seja nos conselhos, seja na diretoria, nós vamos ter que aprender a dividir. Eu costumo dizer, com todo respeito, e, aliás, é com todo respeito, que eu também faço parte desse grupo, que nós, da CEMIG, nós fomos criados assim, de uma forma como se a gente fosse, não gostasse de se unir, de juntar com os demais. Essa é uma característica nossa, da CEMIG. Por quê? Porque sempre foi uma grande empresa. Sempre fomos considerados, a nível de Estado, sempre falaram isso, a CEMIG é o primo rico do Estado e tal, esse negócio todo. Então, isso nos deu a condição de falar assim, olha, eu posso sozinho caminhar. Porém, nesse momento, nós vamos ter que mudar essa forma nossa de pensar. Nós vamos ter que caminhar juntos. As mesmas dificuldades que nós estamos passando aqui, na Forluz, estão passando todos os fundos de pensão que têm como patrocinador um ente estatal. Então, se o problema é o mesmo, vamos tentar achar a solução todos juntos. Por isso é necessário aprender a dividir para somar e sobreviver nesse, talvez, ambiente aparentemente hostil que se avizinha. Mudança de cultura e postura na gestão de recursos de terceiros. Via de regra, quando se faz a gestão de recursos terceiros, a primeira coisa que qualquer gestor busca é a conformidade, é a legalidade. Ele fala, eu estou de acordo com a lei, eu estou conforme. Nós temos que mudar isso um pouco e avançar. Não basta a conformidade, é necessária a integridade. Não basta que a mulher de César seja honesta, ela precisa se parecer honesta, se mostrar honesta. Daí a necessidade da gente focar um pouco mais na questão da integridade. Sair daquele ambiente do que é permitido para aquilo que é certo. O que é correto, o que é justo. Sair daquele ambiente de prevenir conduta ilegal para uma conduta responsável. Sempre uma conduta responsável. Deixar de ser seres autônomos guiados por interesses individuais para transformarmos em seres sociais guiados por interesses das pessoas, por valores e ideais. Oferecer novos produtos é importante. Ousar é necessário fazer diferente daquilo que fizemos até agora. O mundo nos desafia. Eventual contribuição de todos de forma ampla, justa, irrestrita e democrática. Vamos precisar de todo mundo. Eu não tenho dúvida que, nesse momento, 1 mais 1 tem que dar, no mínimo, 3, senão a gente não sai dessa dificuldade que a gente enfrenta. E, por fim, pessoal, educar permanentemente o nosso público. É necessário que as pessoas conheçam a Previdência. O nosso público é muito grande aí fora, que nós não temos a expertise de buscar, porque nunca precisamos, mas vamos precisar daqui para frente. Se queremos sobreviver, é mais ou menos dessa forma. Eu gostaria, de 1 minutinho a mais, a Sinara já levantou a plaquinha ali, 1 minuto a mais, eu gostaria que todos os conselheiros, ou conselheiros deliberativos, fiscais, pessoal do Comitê de Auditoria, se tiver alguém aí, pessoal do Comitê de Ética da Forluz, eu gostaria que todos se levantassem um pouquinho, para que todo mundo saiba quem são vocês. Porque um presta-contas, a princípio, é óbvio, nós somos o executivo, nós executamos lá.
Então, a gente vinha aqui prestar conta, os empregados da Forluz, os técnicos estão aqui prestar conta, isso é muito simples. Eu não vou pedir para vocês levantar, porque está combinado com o meu amigo Emílio, que é ele que vai fazer, tá? Mas eu não esqueci de vocês, não. Então, assim, eu gostaria que os conselheiros, se tiver aqui, se levantem e mostrem, saber quem são os conselheiros, quem delibera, quem fiscaliza, né? E dizer para vocês o seguinte. Obrigado. E dizer para vocês o seguinte, que no momento de dificuldade como esse, de incertezas como essas que nós temos, nós não podemos jamais, jamais, podemos nos esmorecer. Nesse momento, nós vamos precisar, como eu disse, do trabalho conjunto de todos, independente da representação. Se a representação é patronal ou se a representação é dos participantes. Até porque a gente trata aqui, é da fundação, a gente trata de 23 mil pessoas, a gente trata aqui de um patrimônio amplo de 17 bilhões, né, que pertence a todos. Então, não tem como fazer uma defesa lateral ou unilateral. A defesa tem que ser de todos. E aí, pessoal, eu posso dizer para vocês que lá na Forluz tem problema? Tem. Lá na Forluz tem dificuldade? Tem. Todos os dias. Ainda bem que tem. Não é loja 100, não, mas ainda bem que tem, até porque, se não tivesse, não justificava a nossa estada lá dentro, né? Mas posso dizer para vocês que todos os problemas que tem lá, alguns com mais facilidades, outros com menos facilidades, estão no nosso radar, estão sendo tratados, estão sendo mapeados, né? Agora, para isso, a gente precisa de todos, sabendo de todas as dificuldades que nós temos, né? E eu posso dizer para vocês assim, em conclusão, que podem confiar na Forluz. Eu não tenho dúvida, mais do que nunca nesse momento de dificuldade, a minha crença, a minha vontade de resolver esses problemas é muito maior. Muito obrigado a todos. Chamo aqui o Emílio para me suceder. Ah, não, Tiago. Boa tarde. Eu vou ficar aqui por causa da luz. Fica parecendo que eu estou ficando careca, mas é questão de luz, tá? Vou só me apresentar, como é o primeiro ano de Presta Contas, né, eu enquanto diretor, na verdade, eu sou funcionário diferente dos outros 3 diretores, eu sou funcionário de carreira da Forluz, né, não vim da CEMIG, e estou lá há 15 anos, né, como analista, atuário, responsável técnico, gerente de seguridade, e agora como diretor, né, da área de seguridade, mas também da parte de gestão. Vou falar aqui para vocês um pouco sobre os números da nossa diretoria, tanto da parte de seguridade, de atendimento, quanto também da parte de gestão. Tá? E também falar um pouquinho sobre os desafios que nós temos aqui, muito do que já foi falado pelos outros 2 diretores. Bom, em relação ao atendimento, essa diretoria é responsável pelo atendimento também. Nós tivemos, no ano de 2018, 37.891 atendimentos. Né? Nós temos 3 frentes hoje de atendimento dentro da diretoria. Temos o call center, que, como o Gilberto já mencionou, foi primarizado no primeiro trimestre aí de 2018. Né? Posso afirmar que foi uma medida bem acertada, fizemos um gol aqui, né? Tivemos um nível de atendimento acima do que a gente efetivamente vinha apresentando nos últimos anos. Os atendentes de call center, até por questões de proximidade com a equipe técnica, né, eles possuem mais conhecimento, isso facilita muito, né, o contato direto com a equipe, então o suporte que eles têm ele é mais efetivo. Isso fez com que os atendimentos de primeira linha, no momento em que o participante liga, eles consigam resolver ali de imediato. Né. Então, no call center, tivemos aqui 23.600 atendimentos, né, 62%. OS aqui é e-mail, né, tivemos 30%, 11.500 atendimentos, e presencial, 2.690. Né. Se somarmos aí com o atendimento da DRP, dá um volume, né, expressivo aí de aproximadamente 4.500 atendimentos presenciais. Né. Tivemos um nível de satisfação, como o Gilberto mencionou, de 91%, né, uma nota alta. É um desafio nosso
manter esse nível, né? E um ponto que eu queria chamar a atenção, e aí já vai ficar como desafio, eu vou falar isso lá na frente, mas assim, o volume de atendimento, o nível, né? Dentre todos os atendimentos que a Forluz faz hoje, majoritariamente é empréstimo, né? É estranho, porque o tronco, na verdade, a atividade é previdência, e hoje a Forluz, enfim, tem um gasto, um esforço muito grande em um segmento de aplicação do recurso que é empréstimo, que os participantes demandam, né? Também fizemos 18 palestras em 2018, né, tanto no interior quanto aqui na capital, né, com um público aí de 735 participantes. Só destacando, são 37 mil atendimentos, tá, sendo 23 mil, quase 24 mil atendimentos por call center. Um dado interessante, que também fica dentro lá da nossa diretoria, é a questão dos acessos que vocês, participantes, fazem no portal da Forluz. 30.900. O que significa isso para a gente? É um ponto de atenção que a Forluz tem nesse exercício. Quase a totalidade, 23 mil pessoas, né, precisam entrar em contato via 0800, e nós temos apenas 30 mil acessos no portal da Forluz, né, numa média aí de 12.730 participantes, significa que a Forluz precisa investir mais, né, no sentido da tecnologia. Os participantes eles precisam acessar mais o portal, o nosso app, né, é um volume ainda, na nossa opinião, baixo, né, em relação à média, né. Nós temos um volume praticamente aí, e muito próximo entre pessoas que ligam até hoje no 0800 para resolver seus problemas, principalmente no ambiente de empréstimos, e que acessam também o portal, né. É um dado que a gente precisa ter atenção, né. E um volume muito pequeno de acessos pelo app, pelo celular. Também é um dado interessante, porque hoje, né, a gente fala tanto em tecnologia, que todo mundo resolve tudo pelo celular. Não é o que acontece ainda na Forluz. Majoritariamente, os participantes ainda acessam tanto o 0800 quanto o próprio computador para entrar em contato e tentar resolver os seus problemas lá na Forluz, né? Falando um pouquinho de números aqui da diretoria, vou falar um pouquinho de cadastro, de arrecadação, de concessão de benefício e do volume de folha de pagamento que a Forluz paga hoje, tá? O cadastro nosso, foram feitas aí 1.687 atualizações cadastrais, né, muito demandadas pelo participante. Um outro ponto que a Forluz também precisa melhorar no sentido do atendimento ativo, né. A Forluz ela espera hoje muito o participante entrar em contato, né, a gente também precisa fazer esse atendimento ativo ao participante. É um volume que eu, particularmente, acho pequeno, tá? A gente precisa melhorar isso. E um volume de arrecadação de 180 milhões. O Gilberto mostrou e o Vanderlei mostraram, acho que o Vanderlei mostrou aqui o volume de arrecadação mensal. Nós temos hoje aqui esse volume anual de 180 milhões ano, a CEMIG, como patrocinadora, 168 milhões, né, 169, uma boa parcela disso, né. As outras patrocinadoras, até pelo tamanho, um volume de contribuição bem menor, e uma distribuição de percentual de contribuição também, que nos chama um pouco a atenção, né. Você tem aqui 235 participantes contribuindo com metade do que efetivamente é a contribuição que a própria patrocinadora verte para ele, ou seja, o participante, de uma forma literalmente opcional e livre, ele opta por ter metade do recurso vertido pela patrocinadora, né, 58 participantes com 75% e 19 pessoas contribuindo com um percentual também abaixo daquilo que a patrocinadora se propõe a verter, né. É um outro ponto de atenção também no sentido de educação financeira e previdenciária, de que a Forluz, enfim, providencie e promova, junto a esses participantes, esse aumento de contribuição, né. Nós temos uma média de contribuições aqui hoje de 14 milhões. Por que eu queria destacar esses 180 milhões? Por conta desse dado aqui. A Forluz hoje ela arrecada 180 milhões ano e pagou de benefícios, e aí eu acho que eu vi o Eduardo aqui, que é o nosso supervisor de folha, Rejane, gerente da área, 1 bi e 100 de benefícios que nós já pagamos ao ano, ou uma média
de 87 milhões por mês de pagamento de benefício que a Forluz faz. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A Forluz, hoje, ela paga muito mais benefício do que arrecada. Tá? Nós pagamos 1 bi o ano passado e recebemos, a título de contribuição, 180 milhões. Obviamente que o nosso volume de capitalização de recursos, dado que a Forluz hoje tem aproximadamente 17 bi de patrimônio, é que segura isso, né? É todo o nosso estoque de recursos. Agora, visualizando o futuro da Forluz, se eu pago mais benefícios, eu tenho hoje aproximadamente a mais de 60% da nossa massa é de aposentados, né? A Forluz ela chegou no pico de crescimento em termos patrimoniais e agora ela começa a descer. Qual que é o nosso futuro? É isso que o Vanderlei mencionou. Nós temos o Forluz Prev, que é um plano voltado aos familiares, e temos outras oportunidades de mercado, fruto aí dessa mudança cultural do sistema de previdência complementar, né? Tivemos também, a nível de concessão de benefício, no exercício de 2018, 235 concessões de benefício no Plano B, e aí eu chamo a atenção para um outro dado bem interessante aqui. Dos 235 benefícios que foram concedidos do Plano B, 206 foram para cotas. Corresponde a 91%, mais ou menos, aí, tá? Quase 91% das concessões. É um outro dado importante. Os participantes hoje optam majoritariamente por esse benefício financeiro. Apenas 8 benefícios conjugados, que é o misto aí de benefício vitalício e benefício em percentual de saldo de conta, e apenas 13 benefícios de invalidez, de benefício vitalício. Muito pequeno também em relação ao benefício financeiro. No Plano A, 50 concessões também. Nós temos hoje, foi até mostrado um dado ali pelo Gilberto, de 300 e poucos participantes ativos. Na verdade, aqueles são participantes que ainda não requereram benefício no Plano A. Tá? Não significam que sejam funcionários da CEMIG. Funcionários da CEMIG, em relação àqueles 330, nós temos aproximadamente aí 100, 150 participantes. Ok? Então, tivemos aí 50 pessoas. O plano A hoje, majoritariamente, até pelo tempo aí de existência dele, é feito de aposentados. Ok? Um outro dado aqui importante também desse quadro é que, dentro do Plano B, o nosso compromisso, o nosso pagamento de benefício no ano de 2018, referente ao benefício em cotas, foi de 226 milhões, né, enquanto o benefício vitalício foi 116. O que significa isso aqui? Olha, se eu tenho 3.800 participantes recebendo 116 e só 3.100 recebendo 225, a média de benefício de cotas ela é bem maior que o benefício vitalício. E por que isso? Porque os participantes têm a prerrogativa de optar pelo nível de benefício e optam, naturalmente, por um percentual acima do percentual que o vitalício daria. Né? Existe um risco muito claro disso aí. Qual que é o risco? O risco é o saldo de conta do participante. Se ele recebe mais do que a Forluz obtém de rentabilidade, você tem uma queda do seu saldo de conta, consequentemente, você tem uma queda do seu benefício e você tem um risco do seu saldo se esgotar no futuro, que é a hora que você mais precisa do seu recurso. Né? É a hora que o plano de saúde está mais caro, é a hora que você precisa mais de comprar medicamento. Então, a gente sempre fala isso em toda palestra nossa, de educação financeira, previdenciária, enfim, presta contas. Cuidado, esse benefício é muito bacana, ele é muito legal, dá liberdade para o participante, mas é preciso responsabilidade na hora de fazer essa conta. Né? E aí, mérito lá da área da DRP de tentar fazer também esse programa de retenção de recursos. Tá? Do ponto de vista atuarial, o Gilberto também já mencionou isso, mas hoje a Forluz ela tem esse compromisso aqui de 7.900 do Plano A. Tá? Isso aqui é reserva matemática, isso é a projeção que se faz de compromisso futuro. Tá? É bom deixar claro que esse número,
projeção de reserva matemática não significa que é um valor exato, tá? É uma expectativa que eu tenho de pagamento de benefício para todos os participantes, até o último falecer, até o último dependente falecer. Então, uma estimativa que se faz, né, com base na expectativa de vida, na sobrevida, no retorno financeiro, de quanto que a Forluz precisa ter hoje para assumir todo o compromisso futuro. Tá? É o conceito de reserva matemática. No plano A, 7.900, e no plano B, de 9.700. Não vou entrar muito nesse mérito, o Gilberto já mencionou, mas o plano A ele se encontra hoje com déficit, e o plano B ele tem um equilíbrio técnico. Né? Um equilíbrio bem... É 1 milhão só de superávit lá. Bom, em relação às conquistas, assim, aí são mais projetos que eu queria destacar aqui da diretoria, e também, né, como eu tomei posse em outubro, então, muito aqui do que eu estou mostrando, mérito da diretoria anterior, que o Gilberto mencionou, no caso da Mônica, houve a primarização do call center, tá, no mês de... Foi março, abril, né, Sinara? Foi em abril. O aumento do nível de satisfação dos participantes, eu já mencionei isso aqui, né, nos últimos anos, aí, nos últimos 7 anos, se eu não me engano, foi o maior nível que nós obtivemos, o que não significa que, ok, né, não precisa melhorar nada, muito pelo contrário, a gente, né, tem alguns pontos de atenção, embora não seja objeto dessa apresentação, mas nós aprendemos muito com esse último informe de rendimento, né, eu acho que aqui tem muitos aposentados, e nós fizemos aí no primeiro ano o não envio do informe de rendimento pelo correio e deixamos apenas na plataforma, né, isso gerou alguns transtornos e também aprendizados para a Forluz. E também tivemos uma redução do tempo médio de espera, do tempo médio de atendimento e também da solução, como eu mencionei anteriormente, das demandas na primeira linha ali, tá? Junto com o atendente do call center. No caso isso aqui na gerência de atendimento, no caso da gerência de atuário e seguridade, né, eu acho que mérito também da Forluz inteira, dos conselheiros que aprovaram também, a aprovação do Forluz Prévio, é um passo e tanto, né, no sentido da continuidade das operações da Forluz. Passivo atorial, que foi esse que eu mencionei aqui anteriormente, né, isso aqui não é uma coisa muito simples de se apurar. Então, a Forluz ela teve... isso é realizado internamente pela área atorial, mas ele foi validado e foi auditado pela segunda opinião atorial, que é vinculada ao Conselho Deliberativo, foi validada. Foi também validada pela auditoria independente, né, da Forluz, e também a CEMIG optou esse ano, no ano passado, por contratar uma empresa multinacional para validar a reserva, que também foi validada. Então, isso traz uma segurança muito grande para a equipe interna. Tá? Foi feito também um projeto na Forluz, que ele é denominado Memória da Seguridade. Tá? Até por conta da rotatividade, eu mencionei aqui que eu sou, né, funcionário de carreira da Forluz, e hoje, dos 70 e poucos funcionários que a Forluz tem, só 2 que vieram da CEMIG. O resto, todo mundo que veio da CEMIG já aposentou. Então, querendo ou não, você tem uma perda aí de histórico, né? Da história do plano, da migração de 97, enfim, de todo... Então, foi feito um trabalho bem interessante lá na área de seguridade, resgatando um pouco e chamando aí os antigos funcionários a cooperar, né, e registrar tudo que aconteceu, até para a gente conseguir, em termos de atendimento, atender o participante da melhor forma possível. Benefício tributário, foi uma outra também medida que foi dada, isso serve mais para os participantes ativos, que é no sentido de auxiliá-los no nível de contribuição que eles precisam ter para buscar um incentivo tributário. Existe uma limitação de 12%, né, que o participante pode fazer, e muitos participantes não conhecem essa regra, né, não abordam isso, não usufruem desse benefício tributário existente. Então, no ano passado, isso foi feito um esforço, e esse ano, vocês vão perceber, quem é ativo, é um esforço muito grande da Forluz para fomentar os aportes de contribuição, tá? e o aumento do nível de contribuição buscando esse limite dos 12%. E também não sei se alguém aqui aposentou esse ano, né, e fez essa consulta, mas a Forluz, no ano passado, também automatizou todos os formulários eletrônicos, os formulários existentes da Previdência, de requerimento de benefício, de institutos. Isso trouxe, do ponto de vista operacional e do ponto de vista do participante também, uma rapidez maior, uma agilidade no atendimento. O participante hoje, quando ele vai efetivamente requerer o seu benefício,
ele consegue anexar a sua documentação, ele consegue preencher o seu formulário, e a área técnica hoje, ela cuida disso de uma forma mais automática, mais no sentido de análise e de validação da documentação. Ganhamos muito com a tecnologia em relação a isso. Tá? Recursos humanos, tivemos uma mudança na gestão específica de RH, embora seja um dado interno, mas eu acho que é importante que vocês saibam que a Forluz, hoje, ela é muito mais focada na questão e existe uma preocupação grande em relação a essa parte de gestão de pessoas do que gestão de DP, de departamento pessoal. Então, nós trocamos a gestão por conta disso. Né? Buscamos um perfil mais de RH, que é a Ana Silva, a nossa gestora, que se encontra aqui. Como o Gilberto mencionou, temos também um programa de desenvolvimento de líderes e das equipes, ó, e uma qualificação interna também. Né? Buscamos uma qualificação de 65 funcionários no ano passado, com 1.720 horas de treinamento. Muito aí interno também. No caso da TI, já mencionado também o novo projeto do RP, estamos saindo do SAP, indo para um sistema de mercado previdenciário, né, do fornecedor, chamava DS, agora chama Sinqia, que ela foi vendida. A modernização do app também é um ponto que eu já mencionei anteriormente, né, e já até mostrei nos acessos, ainda é pouco utilizado, a gente precisa melhorar isso, fomentar isso nos participantes. Né. Ferramenta de gestão do BI é um outro dado também que eu até apresentei. Todos esses gráficos que eu mencionei aqui anteriormente foram todos extraídos diretamente dessa ferramenta. É uma ferramenta de gestão, que inclusive até conversando com o Arcângelo aqui, mais cedo a gente tem até a ideia de disponibilizar no próprio portal da Forluz, que já é uma demanda também antiga de participantes, de disponibilizar mapas efetivos de dados de resultados da Forluz. Né? Isso que eu mencionei, o valor total da folha, quanto que se paga, quanto que se arrecada, qual que é a estatística de participantes. Isso é um dado interessante que vocês demandam da gente e provavelmente vai ser disponibilizado. A questão do boleto de autopatrocínio, os autopatrocinados, acredito que não tem ninguém aqui, mas hoje o participante consegue também resolver a sua vida lá dentro do portal, e a quitação de empréstimo, aí já fazendo um link em relação a desafios. Né? Como eu mencionei, hoje quase 50% do nosso atendimento é empréstimo. Isso não é um negócio, não é um orgulho que nós temos, não, pelo contrário. Né? A ideia é que o participante consiga resolver todo o seu envolvimento com a Forluz no segmento de empréstimo sozinho, que ele entre num app e consiga contratar um empréstimo, fazer um boleto de amortização, de quitação, tirar as dúvidas. Né? Isso a gente tem uma certa dificuldade hoje. É um objetivo nosso em 2019. Né? O portal do Conselheiros aí foi uma parceria da TI com a área de compliance e governança gerenciada aqui pela Raquel, no caso da TI pelo Cristiano, que foi, eu acho que uma evolução também grande que a Forluz teve, tanto em relação ao funcionamento do dia a dia ali, do relacionamento com os conselheiros, como também no sistema Atlas, que é um sistema de relacionamento da diretoria, enfim, né, todo o processo de votação, de registro de ata, de material, ele fica todo disponível nessa plataforma. É uma ferramenta bem interessante, que, inclusive, tem sido aí apresentado em outras entidades, em outros fóruns de previdência complementar, como uma boa prática. Tá? E o sistema de gestão jurídica também, que foi uma parceria com a consultoria jurídica da Forluz, né, gerenciado pelo Francisco, também foi primarizado, também, na verdade, nós cancelamos aí um contrato com o terceirizado em relação às demandas judiciais que a Forluz tinha, e hoje isso foi internalizado. A nossa área jurídica hoje trata de todos os assuntos relacionados às demandas judiciais dos participantes. Os desafios, como eu mencionei, é o último slide aqui. A implantação do Forluz Prévia é um desafio para todos, né? Para a diretoria executiva, para o conselho, para toda a equipe técnica da Forluz. A manutenção do nível de satisfação, 91% já não é baixo. Né? Então, para manter isso, é um desafio, para aumentar mais ainda. Né? O novo RP, a inteligência artificial, o Gilberto também acho que mostrou isso, mas a ideia nossa, no sentido de tecnologia, existem determinadas demandas, principalmente dos participantes ativos, que a gente consegue resolver com robôs. Né? Então, a gente também está implementando isso em 2019. As automatizações, já mencionei também em relação principalmente a empréstimos, o participante precisa
resolver isso e não ter que entrar em contato sempre com o 0800. Né? Quem gosta de ligar para o 0800? Ninguém gosta de ligar para o 0800. Atualização cadastral. Isso vai muito de encontro à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem todo um arcabouço aí, foi criado um grupo de trabalho na FOLUS para tratar desse assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela impõe regras bem restritivas em relação à divulgação de dados. Isso impacta também no relacionamento da FOLUS com as entidades externas, com sindicatos, com o GREMIG, com a própria CEMIG, CEMIG Saúde. Então, existe essa preocupação nossa no sentido de relacionamento. O Toninho, que é o nosso gerente de riscos, ele tem cuidado disso aí. Tá? Um atendimento ativo junto aos participantes, que também eu já mencionei, a partir até fruto dessas automatizações, a ideia é que os atendentes tenham mais tempo, aí sim, para entrar em contato com vocês, para cuidar de aspectos específicos, né? E discussões técnicas e estratégicas que o Vanderlei já mencionou, muito bem mencionou, em relação à reforma da Previdência, as oportunidades que nós temos, né? As entidades, os fundos de pensão de Minas Gerais, né? Vira e mexe tem essas discussões, o Aureliano, o próprio Júlio, que o Emílio vai tratar aqui, e em relação, efetivamente, à existência da FORLUS, né? Eu acho que a grande discussão hoje no sistema de previdência complementar é qual entidade tem condições de absorver novos planos e quais entidades que não têm efetivamente uma condição por conta do porte, por conta de gestão, né? Nós temos hoje bastante segurança em afirmar que a FORLUS possui um custeio administrativo bem competitivo em relação às outras entidades, que nós temos uma boa reputação de mercado, né, e um patrimônio aí 3 vezes maior do que as outras entidades de Minas Gerais, né, somadas. Né, nós temos hoje um patrimônio de 17 bi, existem mais 5 fundos de pensão hoje no Estado, vinculados às estatais, que administram aproximadamente 5 bi de patrimônio. Né, então, eu acho que temos boas chances em relação às oportunidades. Tá ok? É isso. Obrigado. Vou passar a palavra para o Emílio. Tá ligado? Boa tarde a todos. Finalizando aí com a gestão dos recursos da entidade. Tanto o Gilberto quanto o Vanderlei adiantou aí a questão da rentabilidade do ano 2018, ela foi aí uma rentabilidade acima da rentabilidade mínima atual real do plano. Agora vai entrar em maiores detalhes com relação a essa rentabilidade. Eu acho que na parte de gestão de ativos, né, quando a gente olha o passado da fundação, é um passado bonito, né, um passado com... Quando a gente olha o passado da fundação, a gente tem um histórico de rentabilidade muito boa, mas eu acho que agora, na questão da gestão do ativo, eu acho que o grande desafio nosso agora está no futuro, né? Historicamente, nós nunca tivemos um período tão longo de taxa de juros baixos, né, igual nós temos agora. E, para encontrar ativos para rentabilizar o plano, está cada vez mais difícil, e esse é o desafio nosso futuro, né? Então, não tá. agora acho que vai, né, gente? Então, esse eu acho que é o grande desafio futuro, porque aquelas taxas de título público que a gente encontrava no passado, hoje, e já olhando para frente, isso vai ser muito difícil acontecer. Então, a gente tem que desenvolver, a gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver novas habilidades para a gente estar pagando e rentabilizando o plano com a rentabilidade mínima, né? Então, agora, só para a gente começar aqui, falando um pouco do ano de 2018, né? 2018, nós tivemos um ano com uma economia com ritmo de crescimento baixo e altos índices de desemprego, né? Foi um ano marcado pela volatilidade dos investimentos em renda variável. Olha que coincidência, né? Nós começamos o mês de janeiro do ano passado, a Bolsa teve 10% de aumento. Veio a greve do caminhoneiro, ela teve 10% de queda.
E, durante o ano, passando a eleição, aí a Bolsa recuperou e fechou o ano com 15% de aumento, né? Então, assim, o ano foi muito volátil, muita dúvida no mercado, e esse ano, da mesma forma, começamos o mês de janeiro, né, com um aumento de 10% na Bolsa. Estamos em maio, o mês maio, né? Nós já estamos até agora com 5% de queda, né? Não acompanhei, pode ter mudado, porque a coisa está mudando o tempo todo, né? Então, teve um momento de muita volatilidade no ano passado, né? E isso impactou, mas no final, a gente depois vai mostrar por segmento, como é que foi a rentabilidade dos planos por segmento, a gente vai ver que a renda variável contribuiu muito para o sucesso da gente ter uma rentabilidade acima da rentabilidade mínima do plano. Cenário de queda de taxa de juros, que eu já até comentei. Rentabilidade dos planos superou a rentabilidade mínima atuarial. A gente vai detalhar cada um dos planos depois. Essa rentabilidade também já foi falado pelo Gilberto, contribuiu para fechar o ano sem a necessidade de equacionar o déficit. Ponto importante aí, de destaque do ano, que houve uma consulta da CEMIG sobre a saída antecipada do edifício Aureliano Chaves, e nós vamos ter um slide único para a gente falar sobre isso, né, o impacto que isso traz para o plano, para os planos, né, e o resultado positivo do FIP Minas Gerais, Hospital Life Center, que no ano de 2018, o valor do empreendimento ele dobrou, né? Então, assim, foi uma rentabilidade muito boa, né? O Hospital Life Center, desde 2014, que quando teve a nova gestão, ele saiu de um prejuízo de 24 milhões, ele fechou o ano de 2018 com um lucro de 10 milhões, né? Operacionalmente, o hospital já é outro, melhorando a cada dia, e com a queda da taxa de juros também, isso vem contribuindo para a redução do custo da dívida. Então, assim, o hospital valorizou muito. Agora, os próximos passos, né, que é um investimento maduro, será o desinvestimento desse hospital, né? A venda desse hospital que a gente já está trabalhando. No final do ano passado, a gente trabalhou sobre o regulamento do fundo para poder dar um diferencial para o gestor fazer o investimento, que é a venda, e a gente transformar esse ativo em recurso, né? Então, esses foram os principais destaques do ano de 2018. Aqui é a política de alocação, né? Esse aqui são os limites mínimos e máximos que a gente considera na nossa política de investimento em cada um dos segmentos dos planos, né? Segmento de renda fixa, aqui basicamente são títulos públicos e privados. Renda variável são ações. Estruturados, aqui dentro nós temos os fundos de investimentos em participações e temos também os fundos multimercado, que nós começamos ano passado a aplicação em fundos multimercados. Investimento no exterior. Imobiliário, que aqui estão os imóveis em carteira própria, e a gente começando com fundo imobiliário também, e a carteira de empréstimo. E o mínimo e máximo do plano A e B, que a gente considera aí em cada um dos planos. Esse aqui é o alvo que nós tínhamos na política de investimento para 2018. O alvo não necessariamente é aquilo que a gente vai alocar, não é meta. O alvo é, quando a gente faz o estudo para o ano seguinte, a gente, pelos estudos de ALM, a gente define um alvo, mas ao longo do ano, de acordo com do acompanhamento do mercado, a gente define as alocações dos recursos. E em dezembro de 2018, essas foram as alocações em cada um dos planos, né? Então, o segmento de renda fixa está bem próximo daquilo que estava lá no alvo, 68% fechamos, né? Fechamos o ano em renda variável no plano A em 8,77%, abaixo aqui do alvo, mas esse valor que está abaixo também foi compensado, porque, como foi um ano que teve muita volatilidade, nós, para reduzir um pouco o risco, alocamos um pouco aqui nos investimentos estruturados em fundo multimercado, né? Então, teve uma migração, mas para dar uma segurança e reduzir o risco da carteira.
estruturados, que nós temos aí os FIPs mais os fundos multimercado, investimento no exterior. A aplicação no exterior é uma aplicação muito pequena ainda, né? Ela é mais para diversificar a carteira, mas no exterior, se a gente continuar olhando o futuro, aí, a gente vai ter que estudar mais, porque a gente vai ter que começar a aplicar em fundos no exterior também, olhar esse segmento com maior carinho, né, visto que os ativos que nós temos internamente já não estão remunerando igual remunerava anteriormente. Outro ponto aqui é os investimentos imobiliários, aqui está acima por causa dos edifícios Aureliano e Júlio Soares, né? O edifício Júlio Soares está 100% alocado aqui no plano A, então por isso que ele está acima do alvo e acima do recomendado. E empréstimo nós temos 5% de alocação, né? Eu costumo fazer, só para a gente ter uma noção do que é esse 5%, a gente tem emprestado para os participantes o valor de um edifício Júlio Soares e de um edifício Aureliano Chaves, né? Então, a carteira de empréstimo da Fundação ela é quase 800 milhões, que está na mão de cada um dos participantes. Então, são dois, como se fossem esses dois imóveis que a gente tivesse emprestado com os participantes. E o plano B, não diferente, né? O alvo 73 está acima em renda fixa, né? Mas aqui imobiliário é nosso, do plano B ele é bem menor, né? Porque o plano B só tem parte do 40% do edifício Aureliano Chaves. Renda variável em linha com o que estava lá no plano, estruturados 1,75, alocação em estruturados é bem menor aqui no plano B, porque os FIPs, nós temos 10 FIPs no plano A, dentre eles o Minas Gerais, que não está no plano B, e Malber e o Melber, que é investimento em Santo Antônio, que também só está no plano A. Então, por isso que a alocação do estruturado é bem maior no plano A do que no plano B. Exterior também uma pequena participação, imobiliário também não conta com o edifício Júlio Soares, e empréstimo 4,90. Então, essa é a nossa alocação que nós finalizamos o ano de 2018. E como é que foi esse resultado por segmento, né? Vamos partir aqui do RMA. Nosso RMA é 9,98, e podemos falar que no plano A ele é o IPCA mais 6%. No plano B, 10,03, e ele é o IPCA mais 5,30%. Né? Ao contrário, desculpe. Aqui o IPCA mais 6%, IPCA mais 5,30%, aqui no plano B. Qual que foi o resultado de cada um dos segmentos? Renda fixa, 10,30%. Então, basicamente, todos os segmentos, eles ficaram acima da rentabilidade mínima atuarial do plano, né? Quais são os destaques? Os destaques são basicamente aqui a renda variável, né, que eu falei que fechou o ano com 15%, e 25%, que é o estruturado no plano A, basicamente o Hospital Life Center, como eu falei com vocês, que ele quase dobrou de valor no ano passado, né, devido aos resultados que ele vem melhorando a cada ano. Então, esses são os destaques do plano A. Plano B também, da mesma forma, renda variável 15%, né, e estruturado, como no plano B não tem hospital, ele não performou conforme o plano A. Né. Então, assim, o resultado total, 11,46 acima do RMA, que dá um IPCA mais 7,43, e no plano B, 10,18, que dá IPCA mais 6,20. Taesa, também temos essas rentabilidades, sendo que ela foi 8,80%, a comparação com a Taesa, 137% do CDI, porque não tem a rentabilidade mínima atuarial do plano. Dentro dos perfis, o único perfil que não bateu a rentabilidade, mas é comparado aqui com o plano B, né, foi o ultraconservador. Os demais, por causa exatamente da renda variável, né, que contribuiu bastante. O ultraconservador não conta com alocação de risco em renda variável, então ele ficou abaixo
da rentabilidade. Os demais perfis bem acima, o agressivo por ter um percentual maior de renda variável, deu 12,42%. Sendo que o IPCA do ano de 2018 foi 3,75% e o CDI 6,42%. Então, esses foram os destaques aí do resultado de 2018 em maiores detalhes por segmento. E aqui, o histórico, né? Nós temos aí, desde 98, né, na época da migração dos planos, plano A, 2.020%, CDI rendeu 1.613%, RMA 1.191% e a poupança 449%. Isso para mostrar, né, que a rentabilidade da Forluz ela é bem acima aí do mercado. O Vanderlei também já mostrou um histórico aí, e dos perfis da mesma forma. Plano B, cotas e vitalício, 238% e 221%, acima da RMA nesse período, né, 2009 2018, 164% era o CDI e 99%. Isso mostra que, né, o histórico positivo de rentabilidade da fundação, né. Para complementar esse histórico, a gente tem uma curva, né, do plano A. Aqui no plano A, a evolução do ativo e passivo. A rentabilidade do plano, nesse período, 2.020%. Né? O RMA foi 1.191%. Mas o passivo, nesse período, ele cresceu 2.372%, onde que dá aí o déficit aí do plano. A gente vê que o problema do plano A, ele não foi exclusivamente causado pela rentabilidade. Por quê? Porque a rentabilidade do plano, pela parte do ativo, ela veio, né? Mas nós tivemos diversos ajustes que foi feito ao longo do tempo aí, que ajuste cadastral, mudança de tábua de mortalidade. Nesse período aí nós tivemos uma mudança de tábua, 3 vezes da mudança da tábua de mortalidade. Isso é ótimo, né? Sinal que nós estamos vivendo mais, mas para o plano isso custa, né? E, então, isso coloca aí, essas mudanças, tem alteração que o passivo cresceu, mesmo o plano, que o plano tenha tido, historicamente, uma rentabilidade muito maior do que a rentabilidade mínima atuarial, o passivo também sofreu todas essas questões aí, esse aí justifica a questão do déficit do plano. Quais são os diferenciais da Forluz, né, na gestão dos seus investimentos? Porque o pessoal fala assim, eu vou sacar o meu recurso lá na Forluz, quando eu aposentar, que eu vou fazer vou fazer a gestão dos meus investimentos. Então, nós já mostramos ali que, ao longo do tempo, o retorno da fundação ele é muito maior. Um outro ponto, isso o Vanderlei já comentou, mas um outro ponto que não foi comentado é a questão de risco, né? A gente consegue uma rentabilidade maior com um risco mais equilibrado, um risco menor. Por quê? Porque a gente tem alguns diferenciais, né? Por ser uma fundação, acesso a alguns produtos que, de forma de pessoa física, elas não têm acesso. Então, isso tudo diversificação da carteira, que traz aí um risco bem menor. Então, isso tudo tem que ser considerado na hora de fazer o saque, né? E muitas das vezes as pessoas não têm essa noção. Então, diversificação da carteira para otimizar a relação risco-retorno. Um outro ponto também é que nós já temos na carteira hoje, né, títulos com taxa média de NTNB de 7,2 no plano A e 6,1 no plano B. E hoje, essas mesmas taxas, você sacar o seu recurso hoje, a mesma coisa que você está sacando um recurso que está marcado aí na curva a 7,2, 6,1, né, que ele está aplicado nesses valores, e aplicar nesses mesmos títulos com um prazo de duração semelhante a 4,5%. Né? Então, assim, hoje não está tendo ativo aí no mercado para remunerar as aplicações igual nós tínhamos no passado, e isso é um diferencial que nós temos uma carteira, né? Nós estamos bem posicionados com a nossa carteira de investimento. Né? Esse é o ponto. O grande desafio é achar ativos que vai rentabilizar no futuro, como eu falei no início. Custos baixos para a administração da carteira, né? A gente consegue, lógico que a gente tem eficiência, a gente tem que melhorar, a gente está trabalhando para isso, mas a taxa de administração que é cobrada pela Forluz para fazer
essa gestão, ela é uma taxa baixa, se comparada a outras entidades, se for comparar ao mercado aberto aí também. O histórico e a questão da referência em governança e gestão de risco, né? Nós temos um histórico de, reconhecidamente, né, a Forluz, ela é uma referência na questão de governança e de gestão de risco, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que estar mostrando aí também. Edifício Aureliano, né? Como eu falei, fomos consultados sobre a saída da CEMIG do edifício Aureliano Chaves, né? Temos contrato até outubro de 2020, até outubro de 2020, né? A CEMIG está cumprindo rigorosamente esse contrato, os aluguéis estão em dia, está pagando o aluguel do prédio, só que, internamente, como todos sabem também, a CEMIG já está começando a fazer a transferência de parte dos seus empregados para o edifício Júlio Soares, né? Então, assim, ela já fez a consulta, então ela não denunciou o contrato propriamente dito ainda, está cumprindo o contrato, mas a tendência é que a CEMIG vai entregar o edifício Aureliano Chaves, né? A grande dúvida que fica, né, a gente chega lá, às vezes rola nos grupos de WhatsApp, a questão, e aí, como é que vai ser essa questão? Esse prédio foi construído para a CEMIG está saindo desse prédio, o que está acontecendo, como é que vai ficar o plano com a saída da CEMIG? O ponto é o seguinte, esse foi o valor investido pela fundação lá no edifício Aureliano Chaves. Esse valor atualizado hoje, ele é 431 milhões. Esse ativo está em nossa carteira hoje por 490 milhões. Então, nós temos um ganho aí